As sakuras, ou cerejeiras em flor, é um aspecto icônico da cultura japonesa. E uma história interessante de como chegaram, tornaram símbolo do Japão. Olá, meus amigos, meu nome é Gui Orekishi e, como eu disse, voltamos com os vídeos longos. Eu sei que demorou, né? Mas estamos aqui para falar sobre as sakuras, não é? Como eu devia ter gravado esse vídeo na época que estava mais no auge das cerejeiras, né? Do florescimento das cerejeiras, mas infelizmente demorou e que eu juntei muito conteúdo. Então já vai pegando uma coisa para comer, uma coisa para beber, porque o vídeo vai ser longo e vai ter bastante informação que eu decidi fazer o melhor vídeo possível sobre as sakuras que eu conseguisse fazer. Então vamos logo começar do início. Então vamos começar falando um pouco sobre biologia. Quem não sabe? Sakuras, né? As flores de sakura são do pé de cerejeira. Sim, que produz a cereja. As cerejeiras são da família das rosáceas e existem vários tipos, cerejeiras diferentes. A mais comum no Japão é Prunus cerulata. Olha corretamente, né? Mas vai estar aparecendo como é que diz aí. Elas têm outras variações. Essas prunas que tem no Japão dão menos frutos do que as com frutos mais ácidos ou mais adocicados. Bem, as cerejeiras são originárias da Ásia Menor e do Oriente, da Europa Oriental. Elas preferem ambientes mais frios. Não precisa estar nevando exatamente, mas elas precisam de mais tempo frio do que outros tipos de planta. Assim. E agora se pergunta como elas chegaram até o Japão. Bem, ela chegou pelo período Nara, vindas da China, da Coreia, assim, quando o Japão começou a fazer intercâmbio assim com esses países, né? No início, as sakuras foram plantadas por causa do fruto, né? Da cereja. Mas, ao longo do tempo foi passando, elas foram plantadas justamente para a beleza de suas pétalas. E durante o período Heian, eles começaram a plantar as cerejeiras perto dos locais que plantavam arroz para evitar a erosão, né? E as raízes ajudavam a prevenir a erosão nos arrozais. Bem, durante o período Edo, foi mais comum ainda, se popularizou ainda mais o cultivo das sakuras, onde seus governantes, samurais, pessoas de classe alta começaram a plantar mais e alguns samurais começavam a promover eventos para olhar o desabrochar das suas flores, né? Que começou assim o Hanami, na verdade. Agora que eu falei um pouco sobre como as sakuras chegaram no Japão e como e um pouco sobre a sua biologia, eu falo um pouquinho sobre o Hanami, um dos eventos, se não o evento mais importante sobre as sakuras, que todo mundo conhece. Primeiro falar sobre o nome, escrito com esses kanjis, né? Onde o primeiro é hana, de flor, e o segundo é o mi, o kanji usado para o verbo miru, olhar, ver, observar. Então, é olhar, ver plantas, né? As flores. É isso que significa o Hanami, olhar as plantas. Como eu disse que o Hanami, assim como eu sou um pouco mais do período Edo, na verdade tem origem muito mais antiga. No período Nara, o Hanami era feito para as plantas de ume, né? São as ameixas, a ameixeira japonesa, conhecido como umeboshi. O Hanami era feito mais pela classe alta, né? Os aristocratas. Vendo isso. E depois, com o tempo, se trocou do ume para as sakuras. Então, depois disso, Hanami se tornou o mesmo sinônimo de sakura, de ver as sakuras. Mas, como eu disse, ainda no período Nara, no período Heian, o Hanami, olhar o desabrochar de flores, era restrito aos aristocratas, né? Em Heian, aos aristocratas que viviam em Heian, a atual Kyoto. Mas depois começou a se espalhar para os samurais, principalmente no período Edo, como eu disse, onde o próprio Shogun plantou em vários locais
sakuras para aumentar sua popularidade, né, e incentivar o Hanami aos outros. Como estava em vários lugares, a maioria das pessoas conseguiam ver o desabrochar delas. E é como ocorre hoje em dia, que tem sakuras em vários parques, em vários locais do Japão. Esse shogun que plantou em vários locais se chama Tokugawa Yoshimitsu. Eu tenho um vídeo falando sobre vários desse aqui do período Edo aqui, quem quiser dar uma olhada. E o Hanami ficou tão popular que tem até institutos de pesquisa assim, que faz um mapa da floração, da onde ocorre a floração das sakuras, de onde começa e até onde termina. Vou mostrar dois mapas aqui que eu consegui, mostrando, e como você pode ver nos dois, inicia lá de baixo assim do mapa, então do sul do Japão, né, ali principalmente de Okinawa, e termina lá em cima em Hokkaido. Porque, como eu disse, as sakuras precisam de um tempo frio, de 800 horas a 1000 horas de frio que elas precisam passar, sim, mas elas ainda precisam da primavera, do calor, para poder desabrochar. E como Okinawa lá embaixo está mais perto da linha do Equador, que é o ponto mais quente do mundo, né, a primavera, o calor, se inicia ali e começa a desabrochar de baixo para cima. Tem até o mapa aí mostrando que até por volta de 5 de abril teremos ainda o Hanami acontecendo lá no extremo norte de Hokkaido. Então quem mora por lá vai poder ver ainda, né? Porque estou gravando este vídeo 11 de abril, né? Que normalmente já acabou a maior parte. E agora contar uma pequena história sobre o homem que salvou as sakuras. Se chamava Collingwood Ingram. Como dá pra ver pelo nome, ele não é japonês e nem é descendente. Apenas um grande amante das sakuras. E como ele fez isso? Primeiro, essa história é encontrada no livro O Homem que Salvou as Cerejeiras, escrito pela jornalista Naoko Abe. Collingwood Ingram nasceu na Inglaterra em 30 de outubro de 1880 e morreu em 19 de maio de 1981. Ele era um grande colecionador de arte japonesa, principalmente netsuke. Eu não sabia o que era. Netsuke são tipo botões e presilhas ornamentais para prender o sagemono, que são tipo bolsas assim penduradas no obi, principalmente dos homens. Eu tinha visto o netsuke e o sugemono, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu gostei muito de saber disso, sobre essas coisas assim, que mostra que tem muita coisa que eu ainda não sei, tipo, coisa demais, até essas pequenas coisinhas me deixam animado para estudar cada vez mais. Isso é muito legal. Mas voltando aqui a falar sobre o Sr. Ingram. Sua primeira visita no Japão foi em 1902. Em 1907 ele volta na lua de mel. Aí aumenta, nessas duas viagens, aumenta o fascínio dele pelo Japão, né? E sobre as cerejeiras e a cultura do Japão como um todo. Na época, em 1907, que o Ingram foi, uma cerejeira híbrida estava aumentando, né? Se proliferando pelo Japão. O nome dela é Somei Yoshino, que nasceu do cruzamento da Prunus speciosa, que é a planta pai, e a Prunus pendula F. ascendens, que é a mãe. Ele ficou com medo que as outras espécies fossem acabar sendo extintas, porque essa estava se tornando cada vez mais popular. Estava sendo plantada com mais frequência do que as outras. Então ele decide levar alguma dessas para plantar no jardim que ele tinha lá na Inglaterra. Em 1926, ele já era considerado um dos maiores conhecedores de sakura do mundo inteiro. E, nesse mesmo ano, ele foi convidado para participar de uma reunião no plenário da Sociedade das Cerejeiras do Japão. E depois disso, dessa visita, desse plenário, ele foi visitar um dos maiores especialistas cerejeiros do próprio Japão, que é o Seisaku Funatsu. O Seisaku mostra a Ingram várias aquarelas, pinturas de sakuras. Uma em especial chamou mais a atenção do Ingram. Foi uma pintura feita pelo tataravô do Fukatsu, do Seisaku,
há 130 anos atrás, onde nessa tela tinha uma Sakura muito incomum, mas que o Ingra já tinha visto. O próprio Seisaku diz a ele que estava acostumado a vê-la perto de Kyoto, mas parece que elas foram extintas, não se encontram ela mais em nenhuma parte ali no Japão, eles não encontravam mais. O Ingra então diz que essa cerejeira crescia no jardim dele, em Kent, e ele disse que conseguiu essa Sakura no jardim de uma amiga. Aí ele deu o nome para essa Sakura de Taihako, a grande cereja branca, mas no Japão ela era conhecida como Akatsuki, e não é a Akatsuki do Naruto. Significa amanhecer. Então o Micro decide enviar mudas delas para o Japão para revitalizar, para devolver ela, né, ao habitat natural. Mas como a viagem era muito longa e na época só tinha navios, né, demorou 5 anos para conseguir levar que uma muda chegasse até o Japão, em bom estado, para que fosse plantada e desse tudo certo. Graças a Ingra, mesmo depois da Segunda Guerra, onde por causa das bombas, né, várias árvores, né, várias sakuras tinham sido desaparecidas, mas conseguiu ser preservado porque ele tinha no seu jardim vários espécimes. Eu achei essa história muito legal, sabe? Dele ajudando a preservar assim, porque ele amava muito a cultura japonesa, sabe? Isso me dá vontade do que eu tenho, me dá ainda mais ânimo de fazer o que eu quero, que é juntar o máximo possível sobre a história e a cultura do Japão aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, no meu blog que eu fiz, sim. Vai aparecer, tem um link dele aqui na descrição, onde eu quero botar um arquivo gigante, uma biblioteca enorme, para ter sempre vivo a cultura do Japão, o máximo que eu conseguir agrupar em um só lugar, para ficar de fácil acesso também às outras pessoas. Bem, e agora vamos a lendas sobre as Sakuras aqui, que falamos sobre a Konohana Sakuya, a deusa, digamos, que era do Monte Fuji, ela ainda é, mas também é muito símbolo da própria Sakura. Primeiro, tem 2 lendas dela. Primeiro vamos iniciar com uma lenda onde ela ajuda um homem a salvar a sua mãe e o seu vilarejo de uma doença, conhecida como a Camélia de Yosodi. Nessa lenda, fala que por volta do século XI, uma pequena aldeia da província de Suruga, que era onde hoje é a província de Shizuoka. Essa aldeia se chamava Amide e foi atingida pela epidemia de varíola. Lá vivia o Yosodi e a sua mãe, que também foi infectada. Ele acabou indo atrás de uma vidente para saber como curar a mãe e a sua aldeia. Ela disse para ele dar de beber para a mãe da água do riacho perto do Monte Fuji. Então ele decide ir até esse riacho no dia seguinte. Chegando perto, ele se depara com uma bifurcação, ele não sabe para onde ir. Então, nesse perto, ele encontra uma dama vestida de branco que leva ele para o caminho correto. Então ele leva essa água para os moradores e para a mãe dele beber. No dia seguinte ele volta e acaba se perdendo de novo, mas ele encontra essa dama de branco mais uma vez. Hoje ela indica o caminho correto, mas diz que para ele voltar depois de 3 dias e repetir isso mais 5 vezes, para que a mãe e todo mundo da aldeia se curasse. Após essas 5 visitas ao riacho, a mãe dele e várias pessoas da aldeia estavam curadas. Todo mundo fica feliz e agradece a ele, mas ele disse que não foi ele sozinho, que essa dama havia o ajudado. Ele volta para lá para encontrar ela. Ele chega lá no riacho e vê que estava seco o riacho e não encontra ela. Ele ora e pede para que ela apareça. Ela então aparece e ele diz: pô, quem é você? Qual é o seu nome? As pessoas da minha aldeia querem saber para te agradecer. Ela disse que isso não era importante, saber quem ela era, né? Aí ela pega um ramo, um galho assim de camélia e passa sobre a sua cabeça. Então a nuvem do Monte Fuji vai até ela e leva ela até o Monte Fuji. Neste momento, o Yosodi percebe que essa era Konohana Sakuya, que era a deusa do Monte Fuji, né?
Ela ainda é, mas hoje em dia é muito mais associada à própria Sakura. E esse próximo conto tem a ver com a família real do Japão. Começa com a Amaterasu, mandando uma expedição do Takamanohara, a alta planície celeste, que é onde Amaterasu mora e outros deuses moram. Mas não é a única morada, digamos, dos Kami. Porque tem diferenciação entre os Kami, mas isso fica para um próximo vídeo, só para dar um gostinho de uma outra curiosidade. Enfim, ela envia expedição com o deus guerreiro como líder. Esse deus se chamava Ameno-ho Hino Mikoto, para verificar o país, digamos, abaixo dele, que hoje em dia é conhecido como Japão. Na época ele era chamado de Achihara no Mizuho no Kuni, que é o país dos campos de juncos e espiga de arroz. Se você não sabe o que é um junco, é isso aqui. Quando ele vai para lá, ele retorna disso. Então o Ameno-ho fala que o país era lindo, mas sua equipe teve problemas com os nativos ali que não reconheciam a autoridade de Amaterasu naquele reino. Então ela decide enviar seu herdeiro para reinar sobre aquele reino, né, e levar a sua autoridade àquele reino. Então ela vai até o seu filho, que é o Masaka Katsuhayabe Ameno Akichiho no Kami, que é a divindade espiga de arroz luxuriante do céu. É um nome enorme mesmo. Mas ele decide não ir, ele não quer, porque ele gosta muito do Takamanohara. Então ele indica o filho dele, sugere que o filho dele vá, né? É o Nining no Mikoto, o Augusto Neto Celeste. Então, está escrito assim no Kojiki, ou Nihon Shoki. Então Amaterasu se dirigiu ao Augusto Neto e ordenou-lhe: esta fértil planície de juncos será a região onde meus descendentes serão senhores. E tu, Nining, vá para lá e governe-a. Vá e talvez a prosperidade favoreça a tua dinastia. E faz com que, tal como o céu e a terra, ela seja eterna. É assim que está escrito. Bem, acontece mais algumas coisas com Nining descendo e indo até o Japão, mas vai ficar no próximo vídeo também, porque o mais importante aqui é Konohana Sakuya, que é aqui que ela entra. Que quando ele estava lá e ele vê a princesa Sakuya, ele se apaixona por ela. Ele vai até o pai dela, que é o Oyama Tsumimi no Kami, que ele oferece a filha mais velha dele, que é a Iwanage Hime, a princesa Rochas Extensas, porque ele diz a Nining que os descendentes dele teriam vida longa como as rochas e viviam por bastante tempo. Mas ele estava completamente apaixonado pela Konohana Sakuya. Vendo que não conseguiria mudar a ideia do Augusto Neto Celeste, ele dá a mão da filha Konohana Sakuya para ele. A sua irmã, Iwanage Hime, não gosta muito disso, fica muito triste. Vai chorar na penhascos. É por isso que no penhasco as rochas estão sempre úmidas, assim, com as lágrimas da tristeza dela, bem pesado. Mas enfim, além disso, ela roga uma praga para os descendentes deles. Eles teriam uma vida curta, assim como as flores. No caso, as flores de Sakura, que tem o desabrochar assim na juventude, mas morre muito rápido. Isso é um dos motivos que o antigo brasão da família real era uma Sakura, simbolizando a vida curta dedicada ao dever. Continuando, depois do casamento, tem a noite de núpcias do casal, aonde apenas uma noite a princesa Sakuya engravida. Mas o Augusto Neto Celeste, meu Deus, é difícil, fica meio desconfiado. Engravidou muito rápido, será que era de um outro Kami? Ela fica muito chateada com isso
constrói uma cabana, assim, falo que sem janelas nem nada, fica lá dentro e joga fogo. E disse que se os filhos dele e ela não sofrerem nenhum dano, porque os filhos eram dele. Depois de vários dias, assim, né, ela tem os filhos, sai intacta, ela e seus filhos, que são 3. Roderi, Rossuceri e Rouri, com o casamento do Augusto Neto Celeste, da Konoha no Sakuya, uma princesa nativa daquele reino. A dinastia da augusta deusa do sol, a Amaterasu, ficou definitivamente instalada nas terras japonesas, pois o neto desse casal, do Nining e da Sakuya, tornaria o primeiro imperador do Japão, conhecido como Jimmu Tenno. Que ficará por um outro vídeo também falar sobre isso. E agora, falar um pouco referências que a Sakura tem na cultura pop, né? Em jogos, em animes, enfim. Primeiro, num jogo que eu estou jogando, o Okami. Isso aqui, ó, tá até aqui no meu computador. Lá temos a Konoha no Sakuya. Ela é a divindade, o espírito da árvore da vida principal, onde ela protege todo o Japão. Uma calamidade que tinha chegado lá. E nós temos várias árvores de cerejeira, onde nós podemos fazer elas florescer e elas dão itens importantes. E sim, para quem está vendo, a máscara que eu uso é do Okami. E além disso, temos no Yu-Gi-Oh! 2 cartas que me chamam a atenção. Primeiro é a Telaya, a rainha das flores de cerejeira, carta que está aparecendo. E ela, para quem conhece, quem joga Master Duel, sente até raiva até. O Florescer de Cinzas e Primavera Feliz, ou mais conhecido como Ash, que é o nome em inglês da carta, que ela enche muito o saco de quem joga Master Duel. E outro, nós temos a referência em Bleach, que é o Kuchiki Byakuya, com seu Zanpakuto, chamado Senbon Zakura, né? Onde a Shikai dela, que a Zanpakuto se transforma em pequenas lâminas em formato de pétalas de Sakura. São 1000 lâminas, como o nome diz, Senbon Zakura, que significa 1000 pétalas de cerejeira. E a Bankai, Senbon Zakura Kageyoshi. E além disso, temos uma música da Wagaki Band, vou deixar o link aqui, chamada Senbon Zakura. Eu amo essa música, cara. Também temos nome de personagens em várias obras, como a Sakura de Naruto, Sakura Card Captors, não é? Enfim, só demos pequenas referências, e você sabe de mais referências que tem em outras mídias, em outras coisas. Comenta aí, vamos conversar e falar um pouco mais sobre isso. O que você acha sobre as Sakuras? E o vídeo é isso. Espero que tenham gostado de tudo, né? Aqui do meu lado tem minhas redes sociais. Embaixo tem meu blog, que vai estar todo isso aqui descrito. Talvez um pouco mais detalhadinho, um pouquinho aqui e ali, né? Para quem prefere ler. Também temos o QR Code para o meu Live Pix, né? Que lá o mínimo é 10 centavos, que aceita. E você tem que fazer uma conta no Live Pix, que é bem fácil para você mandar sua mensagem. Pode ser anônima também. Embaixo temos a chave para o meu Pix, pessoal, onde o mínimo é 1 centavo, aceita qualquer tipo de valor. Mas não é obrigado a pagar. Você dá se você quiser e achar que eu mereço receber alguma coisa. E muito obrigado para quem mandou o Pix no Live Pix lá. Agradeço muito vocês. E aqui embaixo temos outro vídeo que talvez vocês se interessem e a playlist para a minha história do Japão. Os meus vídeos que eu fiz sobre a história do Japão. Então é isso. Mata, né?